Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Dental Wi-Fi. Mais uma vez, hoje temos mais um episódio aqui para compartilhar com vocês um pouco de história de odontologia. O nosso canal, se você ainda não se inscreveu, por favor, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e, por favor, compartilhe essas informações, esse conteúdo com aqueles que você acha que merecem também saber um pouco mais sobre aquilo que a gente trata aqui no nosso canal. Certo, gente? O nosso canal tem o patrocínio da New Dental Care, da PM Agência e também da DIS Odontologia. E é sobre a DIS Odontologia que a gente vai falar hoje nesse novo episódio do nosso podcast. E aí tenho aqui convidados muito especiais que são colegas de trabalho, amigos e colegas de uma vida toda. Então estou aqui com o Dr. Elmo Finco, doutora Cristine Finco, Dr. Norton Finco, Sejam bem-vindos aí ao Dental Wi-Fi para falar bastante, sobre odontologia, sobre um pouco da história e do que é a DIS Clínica Odontológica. E aí vamos começar com o Dr. Elmo, hein, Dr. Elmo? Seja bem-vindo, um prazer sempre ir conversar contigo, contar um pouco aí da história, de como é que surgiu a implantodontia na sua vida, a DIS, como é que aconteceu tudo isso, Como é que era o Dr. Elmo antes da odontologia, antes da DIS, e depois da DIS? Pois sabe, Rodrigo, é bem interessante, porque exatamente foi o Dr. Giso, professor Giso, teu pai, Sim. que deu essa entrada. Ele era presidente da Sobracid, nessa época, em 1986, e eu era o vice-presidente dele, da entidade. E ele até disse que só seria presidente se eu fosse vice. Legal. E aí, nesse período, um colega nosso disse, olha, tem 2 suecos que estão dando curso de implantodontia aí no mundo inteiro, estão vindo e tal, e o troço funciona mesmo. O Gilson sempre foi muito científico, eu era mais clínico, era especialista em prótese. E ele disse, vamos ver quem é. E trouxemos 2 suecos, que era o Ben Rosling e o Ingvar Eriksson. E que ano era isso? Isso em 87. 87. Aí eles vieram para cá, ficaram 3 dias. Foram uns 3 dias. 3 dias. E aí deram esse curso durante 3 dias mostrando a maravilha que era a implantodontia naquela época, o lançamento do Branimark, aquela equipe dele todo. E aí, em função disso aí, a gente pediu bibliografia para ele mandasse para a gente analisar, e eles mandaram. E aí, em 88, Sim, então... pelo correio, uma época completamente diferente da comunicação que a gente tem hoje, Não é tão fácil, não era tão fácil assim, Não tinha celular, Sim, não tinha nada. Então, aí em 88, o Gilson e eu fomos a buscar a técnica. Lá e onde é que vocês foram? Foram nos Estados Unidos, Foram nos Estados Unidos, em Boston. Em Boston. E lá estava o professor Branimark, que é a equipe dele, que é o Ingvar, o Alberton. Sim, o Brexon. Brexon. Certo. E o Zarbi, mais alguns da equipe dele lá, uma parte de cirurgia, outra parte de prótese, e foi lá onde a gente fez o curso para trazer a técnica para cá. E trouxemos. Claro, em 88 foi isso, 88. Eu me lembro bem dessa... Nós éramos todos crianças, O Norton, a Cristine, eu. Exatamente. E a gente participou um pouco disso, entendendo também toda aquela ansiedade que se tinha na época, porque vocês estavam indo atrás de uma coisa extremamente inovadora, que eram os implantes na década de 80, e desafiando também muitos dogmas que haviam em relação à implantodontia na época, O novo sempre causa um pouco de receio, na comunidade científica e na clínica. E isso acabou também criando uma união muito legal entre vocês dois, entre o pai e você, no sentido de voltar de lá e começar. Foi uma equipe que deu certo. Uma equipe que deu certo, Durou muitos anos, Foram quantos anos de sociedade? Até ele parar de trabalhar, e depois vocês entraram na Sim, o pai faleceu em 2019, Então a gente está falando aí de 30 anos juntos. 30 anos baita juntos. Parceiro. Deu mais de 30 anos, porque eles começaram em 87 ou 88 e foi até 2015, 16. Ah, sim, 40. Não, Quase 40 anos. Quase 40 anos, é verdade. É uma vida. Na cidade do grupo não se desfez, pelo contrário, aumentou com a presença. Evoluiu. Com a formação de vocês, aliás, fizeram
vieram acrescentar várias áreas dentro da implantodontia, que naquela época não existia. Tu não fazia sino, não fazia enxertos maiores. Sim, Embora seu pai era buco, né? Era Sim, começou excelente. a trabalhar com isso, mas igual era algo muito novo. A gente aliou Muito invasivo. a experiência deles com a nossa chegada, assim, né? Com as Claro, inovações. E eles sempre inovaram, mas a gente chegou com, né, Sim. com outra visão, uma visão Uma diferente. questão interessante, É verdade. que eu acho que ele pode contar, que bem interessante, é quais foram os primeiros implantes que vocês começaram a trabalhar aqui no Brasil e como que vocês conseguiam esse tipo de material, já que era algo de país de primeiro mundo, que era a Europa e Estados Unidos. Sim, era o que tinha. Sim, exatamente. A gente não sabia que São Paulo, já um mês antes, já estava começando. E nós aqui no Sul não sabíamos. Em 88, nós trouxemos toda a tecnologia para cá, inclusive motores, prótese de implante, implantes, para material de prótese, todo o material de prótese que tinha na época, que eram os abutment standard, e os implantes eram os implantes maquinados. Né? Hexágono externo, e é o que Que existia. marca era? Era da Nobel Pharma. Nobel Pharma era o que tinha na época. Na realidade, era basicamente uma empresa só. Dá um tempinho, dá para dar um cortezinho para corrigir aqui. Beleza. E aí, doutor Elmo, dentro de toda essa interação acadêmica que vocês tiveram, trabalhando juntos, trazendo os implantes de fora do Brasil, começando os primeiros casos aqui, né? E eram super desafiadores, começou a se criar uma comunidade científica no Brasil, compartilhando conhecimento também, principalmente com os Estados Unidos na época, né? Mas também com a Europa, alguns colegas do Brasil em contato maior com a Europa, vocês com contato maior com a turma dos Estados Unidos, né? Veio a oportunidade de montar um curso de treinamento, foi isso? Sim. Em 94? Foi. E como é que foi essa história toda aí? Bom, só voltando um pouquinho, nós tivemos um paciente que já estava esperando nós chegarmos de lá para começar, que foi feito no Mãe de Deus, com anestesia geral, não se fazia nada nos Estados Unidos ou aqui, sem anestesia geral. Então eram 3 implantes, né, com 2 cantilevers, que foi feito posteriormente as próteses, e viveu com aquilo a vida inteira, por incrível que pareça. Tá? Isso foi uma história, porque foi o primeiro caso. Ele foi feito no Mãe de Deus, a irmã Sônia se lembra muito bem depois, né? E que era uma das administradoras lá do coisa. Mas, enfim... Mas teve uma coisa legal também nessa história, que eu me lembro que foi o fato de que vocês foram para os Estados Unidos, voltaram, e realmente era um curso de imersão, né? Aquele curso de 2, 3 dias, 4 dias e tal. E vocês voltaram, e aí estavam naquela angústia, assim, poxa, o primeiro caso, o que a gente faz e tal. Ligaram, acho que foi a Nara, né, sua esposa, que ligou pra clínica lá dos Estados Unidos, pedindo ajuda do colega, e claro, era muito caro trazer um profissional. E aí vocês tiveram a ideia de trazer quem para ajudar vocês aqui? Vocês convidaram uma pessoa para vir. A enfermeira? A enfermeira veio, a Jane Troiani, o nome dela. Isso A aí. Troiani, ela veio, verdade. porque o Brani Mark, que era o pai da implantodontia, que foi... todos que fossem começar a trabalhar com a implantodontia no mundo, e no caso em Porto Alegre, no Brasil, né? Ele mandava a enfermeira dele para auxiliar, porque ninguém conhecia todo o trâmite de fazer a cirurgia, os componentes, materiais, etc., né? Embora seja pouco comparado com o que tem hoje, né? Claro, uma fábula. E então ela veio, e realmente foi muito bacana essa primeira intervenção. Temos filmado tudo isso aí, isso é histórico, né? Sim, isso é muito histórico. Isso é uma honra a gente poder participar dessa história, né? Nós éramos crianças na época, tudo, e aí a gente começou também a conviver bastante com a implantodontia e vendo surgir, então, a união de vocês dois, principalmente, né? Nesse sentido, e começar a construir o que seria a DIS, né? Exatamente. E como é que veio a história da DIS, então? Pois a DIS aconteceu que já lá nós começamos a trabalhar junto. Né? Teu pai e eu começamos a trabalhar junto. Ele fazia a parte cirúrgica, eu a parte prótese, sempre fazíamos juntos o trabalho. E aí
tínhamos que formar uma empresa, já que nós íamos trabalhar em conjunto e evoluir em cima disso. E, aliás, evoluiu em cima disso mesmo. A odontologia tomou outro rumo, a odontologia no mundo, depois da implantodontia. Então, surgiu lá, eu trabalhava no centro, o Gilson trabalhava na Goethe, né? E, enfim, nós começamos a dar curso e formamos a DIS Odontologia, né? Diz que até hoje ela mantém o nome, DIS Odontologia. Aí, vocês podem Sim, que daí começaram os cursos de treinamento, né? Que daí nessa hora, assim, entrou o Norton, que foi o primeiro a entrar na odontologia de nós três, né? Como é que foi essa ideia de virar dentista aí, Norton? Sabe a primeira coisa. que Ele é tirando. filho de dentista normalmente é o normal, né? Você tem um pai dentista, a chance de você ser dentista é aumentada e médico, advogado, isso é muito comum, né? Ele já tinha uma clínica, né? Já tinha um nome já no mercado, e a gente só se dá conta que tinha um nome no mercado, que tem uma clínica importante quando você decide a profissão. Claro. E aí você vê, olha, fica mais fácil aqui, você já pensa né, em ter uma renda, no dia de manhã você casar, e aí segue aquele negócio. Então, é um caminho que normalmente é mais fácil. Eu tentei fazer vestibular, meu irmão também, nenhum de nós dois passou, depois eu acabei passando no outro ano, depois veio a Cristine. E no início, o que eu via, né? A faculdade, ela foi extremamente importante, né? Na formação de todos nós, evidentemente, mas a gente acabava inevitavelmente comparando os professores com os nossos pais. Claro. Eu acompanhava o Dr. Elmo fazer dentística e prótese, acompanhava o Dr. Gilson fazer cirurgia e periodontia. E eu via que existia um abismo bem interessante, não estou falando mal de ninguém, só dando ênfase, né, e parabenizando e agradecendo por ter visto isso. Então eu aprendi muito, né, comparado com meus colegas, porque eu tinha uma escola extra. Justamente. A escola extra. E uma baita escola. E, nossa senhora. Então, tanto que rapidamente o professor, tu já via que tu tinha um pouco mais de afinidade. Não, você quer ser monitor da cadeira, você quer fazer urgência aqui e tal. Então, isso acabou dando um pouco mais de responsabilidade. Por mais que eu gostei muito da faculdade, também jovem, né, com 20 anos, 22 anos, a gente tem que aproveitar essa fase aí. Mas rapidamente chega a responsabilidade. E a gente acha bom. Né? Poxa, tá na hora de mudar. Tu vê o engajamento da dupla ali, Beltrão e Fim. Aí o engajamento que eu puxo, a escolha da profissão é uma coisa... É difícil, né? Uma fase da vida que tu tá... Sim, né? muito difícil. Mas a alegria e o entusiasmo que os dois sempre levaram a odontologia como um todo... Isso aqui, ele saía feliz e voltava, acho que mais feliz no final do dia. Né? Continua. Continua. É uma coisa que ele nos trouxe e eu acho isso importante porque é a melhor coisa que tem tu ver teu pai tá feliz na profissão. E até hoje, tanto é que ele tá até hoje conosco. Claro. Né? E hoje a gente... Pra quem não sabe, o Dr. Elmo tem 81 anos, tá? 81,5 já. 81,5, é verdade. E trabalhando junto. Então, esse entusiasmo é mais fácil, né? Pô, se é feliz na profissão é porque realmente é bom. E é bom, né? Claro. E é bom. E também tem uma coisa legal, até às vezes a gente pega pacientes mais novos, assim, que às vezes está fazendo tratamento ortodôntico contigo, a parte também de cirurgias de terceiros molares e tal, e muita indecisão do que vai fazer, né? E às vezes eu digo assim, ó, se tu tá indeciso no que não sabe o que tu vai fazer, faz o que teu pai faz. Porque tu vai ter uma base. Né? Faz o que tua mãe faz, né? Os teus pais fazem. Vai ter aquela Escolhe uma linha deles. Por quê? Porque a gente teve essa experiência, né? Eu tive filho, eu sou filho de 2 dentistas, né? Minha mãe também é dentista, o pai é dentista. Então, essa experiência que a gente ganha, que o Norton mencionou, né? Poxa, você tem... A faculdade, ela te dá uma base, né? E aí a gente tinha dentro dos nossos consultórios, junto com os pais, uma pós-graduação.
Né? Uma pós-graduação. É verdade. Baita isso aí. pós-graduação. Pós-graduação, era o dia inteiro pós-graduação. Por quê? Porque ali são os casos desafiadores, ali estavam os casos bem complexos, a gente podia participar disso, e o melhor de tudo, né? Quando nós tínhamos os nossos problemas, assim, dificuldades, nós tínhamos os mestres ali para ajudar. Né? Isso eu acho muito legal, essa experiência que a gente teve, assim, e de poder trabalhar com eles por muito tempo, porque também tem colegas que acabam trabalhando com os pais no início e depois acabam se separando, né? Levando a sua própria vida. Tem colegas que têm pais da mesma profissão, mas que não participam do mesmo consultório. Enfim, nós tivemos a alegria de poder, além de tudo, participar do consultório com vocês e dessa carreira, né? E Cristine, como é que foi a tua decisão de ser dentista, assim? Também... A minha, por isso que eu falei do entusiasmo, acho que foi natural, porque, sabe, ele sempre demonstrou muito entusiasmo pela profissão, sempre foi de buscar inovação, sempre foi... E a gente tem, os Finco têm um pouco dessa característica aí de buscar, de inovar, de sempre ver, isso aqui, hoje eu não vou conseguir ver, mas amanhã eu vou olhar isso aí, vou ver essa técnica. Então foi uma coisa que ele sempre nos trouxe, né? Claro. E então, eu acho que foi esse lado emocional que me levou e até hoje, assim, né? Sim. Até hoje, se eu tenho qualquer problema... Até uma época ele começou a dizer que agora que eu que estava ensinando ele, né? Mas ele que estava me ensinando. Claro, né? Mas é legal poder voltar a aprender, né? Porque... Não, a vida inteira a gente tem que aprender. Ou você vai aprender, ou então para de vez. Claro. Aí não é o meu perfil. É verdade. Então, tem cheio de clientes que dizem, mas tá E esse lado trabalhando do ainda. apoio, né? Que a gente vai... Agora eu tô fazendo esse curso para inovar e eu tô lá no curso de segunda a quinta-feira todo mês e ele tá lá, né? Dando Urgência, auxiliando os pacientes, dando suporte, né? Um bom suporte. Um ótimo Um suporte. ótimo. Então eu saio tranquila. Não só ele, quanto vocês também, né? Não, é verdade. Aliás, todo mundo se ajuda. Chamaram ela Chaveirinho, porque ela Essa história é a engraçada. história de Chaveirinho, ela sabe mais que eu, né? Logo que eu me formei, ele começou a trabalhar na Santa Casa, Isso. no Moinhos, ali no shopping, né? Sim, temos E eu isso. recém-formada, né? Me grudei nele. Então, 8 da manhã eu tava com ele no consultório, ia pros cursos, vinha, e ele começou no Moinhos. E eu sempre gostei dessa parte de organização, etc. E era uma maneira também de aprender mais. Então, eu ia com ele. Onde ele ia, eu ia. Ele ia pra palestra, eu ia, no Moinhos eu ia, ele almoçava. Passava quase 24 horas, eu morava lá ainda, né? E aí uma das assistentes lá do Moinhos, sai, cadê um dia eu não tava com ele, sabe, cadê a chaveirinha? Chaveirinho. E eles, como assim? Sim, doutora Cristina, tá sempre contigo, eu tenho chaveirinho. Onde ele ia, eu ia, porque além de ser uma boa companhia, era uma biblioteca, né? Claro, tá certo. Sabia tudo. Então, para mim, como experiência na odontologia de vida, foi fantástico. Depois de alguns cursos que o professor Gilson deu na área de implanto, e aí a triagem americana, a Biomed americana, que hoje é a Zimmer, né? Sim. Ela começou a se interessar pelo nosso trabalho e começamos a trabalhar com eles. Entendeu? Então, eles davam todo o suporte, a gente fez cursos em vários estados do nosso país, fora também, no exterior, e patrocinavam também para a gente ir para os Estados Unidos, buscar mais conhecimento e ver as fábricas, ver isso, ver aquilo. Foi muito interessante, foi uma coisa que cresceu muito para a gente, cresceu muito. E aí os cursos aqui começaram a melhorar também, tá? Que é isso que vocês hoje estão fazendo, né? Claro. A Dias, levando a Dias num patamar mais alto, com tecnologias atuais. Não que eu não acompanhe vocês, eu tento chegar junto, né? Mas é que nem zagueiro, né? Às vezes chega atrasado. Não, você sempre chega junto, olha. Eu acho que essa parte de sair do Brasil, primeiro para buscar conhecimento, depois para ministrar palestras, em palestras no Brasil todo, também trouxe a oportunidade de várias referências internacionais passarem pela DIS.
né? Eu acho que pela nossa equipe, assim, então, talvez o expoente maior aí tenha sido o Dr. Peter Moy, né? Que foi uma pessoa que veio ao Brasil 3 vezes, né? Primeiro veio no Congresso na semana. Isso. Dois congressos, né? E depois mais uma outra oportunidade também, 3 congressos que ele veio a Porto Alegre. Eu e o Norton tivemos a oportunidade de ir para os Estados Unidos também, conhecer a clínica dele. Depois eu acabei fazendo o fellow na Universidade da Califórnia com ele. Então, essa experiência internacional também, né? De conhecer pessoas, de poder ir junto lá para Palm Beach, conhecer a fábrica da Triai na época também. Foi uma experiência muito legal, que eu e o Norton fomos juntos. Vocês já tinham ido, na realidade, Sim, né? Acho que 1 ano antes. Isso é muito... É uma característica que a gente acabou herdando de vocês, né? Ganhando de vocês. E esse pioneirismo, né? De poder trabalhar inovação, né? E principalmente, além da inovação que a gente oferece, né? Também um pouco dessa clínica que a gente herda, né? Dos pacientes que a gente herda. Então, assim, a gente está falando de 50 anos de carreira. 56. Certo? Norton, assim, quantas pessoas já passaram por ti, pela Cristine, assim, por mim também? Que vieram do Dr. Elmo, Dr. Gilson. Olha, eu não saberia te responder, mas foram muitos clientes que, pela confiança que existiam neles, por sendo nossos filhos, tem aquele dito, né? A fruta não cai longe do pé. Justamente. Então, a gente via que, por mais que você fosse um dentista novo, não existia uma desconfiança. Porque se o Dr. Elmo, o Dr. Gilson disse que é para fazer um procedimento com ele, né, lá no início você faz qualquer coisa, porque é clínico geral, e então fazia. Depois, com o passar do tempo, você escolhe a área, e aí mais e mais acaba se especializando, né? E aí acompanhando o Dr. Gilson, quantas vezes eu fui na PUC, no Mãe de Deus com ele, onde mais, no HPS, ele ia mais para trauma, para ver sexta-feira que acontecia, né? Às vezes, para ajudar. Mas, enfim, em outras clínicas que se fazia muito anestesia geral, hoje já mudou um pouco, né? O nosso procedimento, ele é menos invasivo e não há tanta necessidade. Aliás, não há necessidade de hospital. Claro. Então, a gente acabou herdando esses pacientes, e esses pacientes, graças a Deus e ao nosso trabalho, de toda a equipe da Dias, eles indicam mais pacientes. Suas próprias famílias, né? Acho que isso é legal da odontologia que a gente presta, né? Porque hoje a gente vê um crescimento muito grande de clínicas, de franquias, enfim, são modelos de negócio, mas a clínica familiar ou de família, né, ela ainda se sustenta muito nessa confiança, eu acho, porque se for pegar o Dr. Elmo, o Dr. Gilson, a gente está trabalhando hoje como a segunda geração da Dias, somos nós, e tá vindo uma terceira, talvez por aí, né? Vai saber, estamos nossos filhos, né, no caso, mas é a 4ª geração de pacientes que se trata, né? A gente já trata o neto, uma coisa incrível, assim. Outro dia eu fui extrair 3º molar do neto de um paciente do pai, né? Sabe, assim, então tu diz, pô, já veio o paciente, veio o filho, agora vem o neto, né? É uma coisa muito legal, assim, de ver isso, né? Então, essa tradição associada também ao pioneirismo, né? E manter essa chama acesa. A Cristina é a coordenadora do curso de implantodontia lá da Sobracídia, onde todos nós damos aula, né? E sempre buscando inovação, né, Cristina? Sempre. Como é que foi a mudança para o odonto digital aí? Fantástico. Isso aí é muito bom, porque tu consegue que o paciente, principalmente, visualize, né? Que a coisa é que nem projeto de arquiteto, né? Então, o arquiteto imagina toda aquela beleza, né? E aí te passa, mas através de um desenho, de um 3D, é muito mais fácil. É só tu ver um projeto de uma casa, tu enxerga tudo. Tu entra na casa, tu vê, perfeito isso aqui, igual o projeto. Então, hoje, dentro dessa área digital, a gente consegue fazer isso muito bem, muito bem. Sim, não, eu adoro essa área, então não, até na própria área da ortodontia também, né?
E hoje em dia a gente coloca odontologia digital para tudo, né? Certo? Dentro da nossa clínica. E aí também vem me lembro do Dr. Elmo, a gente decidindo, na época de fazer o investimento no scanner, né? Hoje é mais barato comprar um scanner, mas quando nós fizemos o investimento era muito caro. Fomos um dos primeiros a ter também, né? Aqui em Porto Alegre. Eu me lembro do Dr. Elmo escaneando o representante lá da empresa, né, na época da Straumann, e dizendo assim, você tem que comprar esse negócio aqui, isso aqui é o futuro da odontologia, né, tá? E a gente dizia assim, e a gente se cutucando atrás assim, se aquele cara ali, não tinha 80 na época, quase 80, tá dizendo para comprar, você tem que comprar, não tem como fugir disso aí, né? Tá? E mudou a nossa vida na Dias, né? Hoje a gente trabalha muito com odontologia digital, né? Eu acho que também os procedimentos que a gente trabalha na clínica, a gente tenta levar eles para a Sobracid também, para os nossos alunos, né? Eu acho que isso também é uma questão que nos faz referência, sim, né? E dentro das inovações, né? Eu acho que a gente começou primeiro com a cirurgia guiada. Você recorda quando teve a primeira guiada Que ano foi aquilo? Aquilo foi em 2007. Foi lá na DIS. Lembra que nós fizemos a primeira cirurgia guiada demonstrativa O Navigator. Navigator na época. Da Biometric. Da Biometric Eye. E aquilo foi uma coisa muito louca, porque a gente não tinha a mínima ideia de como é que funcionava a cirurgia guiada. Eu me lembro que o pai chegou, nós vamos ter que fazer a cirurgia guiada, negócio digital aí, tu dá uma estudada, fala com fulano de São Paulo, e a gente começou a ver aquilo, conversar, separamos um caso, era seu caso, né? E deu certo. Deu certo. Né? Foi demonstrativo, né? Deu certo. Os alunos Foi demonstrativo para os alunos. Isso, no auditório. E nós ali embaixo fazendo a cirurgia. Imediata. Com carga imediata, né? E tu vê, então, 2007 foi a primeira vez que a gente fez a cirurgia guiada, e hoje a gente usa isso incorporado para várias coisas, né? Dentro da pós-graduação, assim. Como é que tu te vê hoje coordenando, né? Depois de hoje, tu és uma coordenadora da equipe de alguma maneira, né? Não é fácil, mas é bom. É bom? Eu gosto. Eu gosto porque, na verdade, gera experiência em todos os sentidos, né? Até de como lidar com o público, como lidar com as pessoas. Isso é muito importante, né? É crescimento. Né? Todo dia a gente está crescendo. Claro. Então, eu, no início, quando me convidaram, dá aquela... Opa, mas... E aí, mulher, né? Mulher gosta de mandar, né? Então... A gente gosta de obedecer, né? Ou finge que obedece, né? Então, é muito satisfatório. É crescimento. Claro. Tudo é crescimento. Eu gosto bastante. Eu tenho orgulho de ver vocês nessa evolução, nessa tecnologia mais atual, né? E buscando cada vez mais, e quero mais. E isso é muito bacana. Esse é o que a gente tem que ter. Porque eu sempre tive um lema. Eu falei para vocês, né? Sempre. Assim, hoje, amanhã, vou trabalhar. É o primeiro dia do meu trabalho. Sempre é o primeiro dia do meu trabalho. Isso eu sempre falava. Então, é porque eu gosto do que eu faço. E vocês, eu noto em vocês a mesma coisa. A evolução de vocês foi muito, 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 muito grande. Tenho orgulho de vocês. Agora eu me recordo quando começaram os cursos lá na DIS. A DIS antigamente era lá no centro, né? Isso aí nos anos 90, acho que foi em 93, eles viraram ministrador credenciados pela aquela empresa da Flórida lá. E os cursos eram quinzenais, na sexta e no sábado. E aí, claro, quando não tinha aula na sexta-feira, ia para lá, e sábado também. E aí o curso terminava sábado, meio-dia, 2 da tarde, 3 da tarde, conforme o caso que fosse, enfim. Dependendo, sábado. E aí, dependendo do caso, isso no centro. Aí você tinha o quê? Sexta-feira, você não pode fazer nenhuma festa. Você, sim, nós da faculdade. 20 anos, né? Se fizer, outro dia tem que estar lá de manhã. Aí sábado o dia inteiro, de tarde, tava com a tarde já pela metade, vamos dizer assim, então tu tinha no sábado de noite e o domingo. Aí, bom, e então agora domingo, segunda-feira e tal, aí quando eu vi o Dr. Elmo, segunda-feira, 7 horas, eu não tinha aula de manhã, na segunda, me recordo, uma ocasião, levanta. Aí eu, como? Hoje é dia de São Pega. Mas como assim? Segunda-feira, levanta.
E aí a gente ia pro consultório de novo. O que me chamava a atenção? Era a vontade, né? Né? Esse gosto da odontologia que os nossos pais souberam passar para nós. Sim. Claro. E a empresa Diz, no caso, ela cresceu muito pelos seus donos, né? Eles fizeram a empresa, os funcionários. Quantos funcionários já passaram pelas suas mãos aí e você pegou como estagiário e transformou num belo profissional, auxiliar, secretário, recepcionista, gerente de clínica, e hoje tem voos maiores, né? Esse ano nós tivemos um aposentado, 40 anos com... Mas foi incrível, né? 40 anos de colaboração, né? Na empresa. Isso aí é singular, então... Isso, A empresa tem isso eu hoje, gosto. né? Não, A Simone... 45? 40? Não, ele foi 40. 40. A Simone, quantos anos trabalhou com odontologia? 35 anos. 35. Isso aí hoje é muito difícil de acontecer. Então, a Diz, através dos nossos pais e hoje de nós, consegue entender a importância também de um funcionário, Claro, perfeito. né? Que ele fique conosco muito tempo. A gente sabe que não é fácil, né? Cada um tem a sua situação, mas a gente tenta levar isso aí e a resposta é muito boa. Os pacientes se sentem muito acolhidos, né? Bah, isso é verdade. Isso é Eu acho que verdade. esse acolhimento dos pacientes que os funcionários fazem, né? Secretária, SB, enfim. Bom, a maior representação de tudo isso foi a Vânia, né? Sim. Que faleceu alguns anos atrás, que trabalhou conosco por quase 10 anos, né? Ela, Eu acho que foi 2009 ela entrou. então ela trabalhou mais de 10 anos. conosco. Logo que mudamos para lá. 2009. Isso. E os pacientes, quando souberam porque ela se afastou por problemas de saúde por praticamente 2 anos da Diz, né? E aí, quando ela voltou a trabalhar, foi uma alegria geral e logo depois ela teve uma complicação que levou ela ao falecimento. Mas alguns pacientes não sabiam que ela tinha falecido. A gente também não notificou isso tão amplamente, né? Quando voltavam para a clínica e perguntavam, sempre perguntavam como é que tá a Vânia? A Vânia tá voltando, a Vânia tá melhorando, a Vânia tá indo, que legal, manda um beijo para ela, tal. Pacientes que, enfim, eram muito bem acolhidos na Diz. Quando sabiam que a Vânia tinha falecido, teve paciente que eu não disse. Paciente lá, Era assim, muito uma senhora mais idosa, assim, que se tu disser, debulha a pessoa em lágrimas. Mas eu não atendi precisa. semana passada, retrasada, uma paciente que a mãe dela era... Foi a vida inteira paciente da clínica, faleceu o ano passado, ano retrasado, e ela continua. E ela sabia do falecimento da Vânia, ela disse assim, pai, a Vânia, hein? E aí eu disse assim, não, a Vânia faleceu. Não, eu sei, mas eu entrei na recepção e não vi ela, parecia que faltava alguma coisa. Que loucura. Porque sempre que ela chegava, a Vânia estava ali, com aquele sorriso, com o nosso jeito de ser, na verdade, né? Fazendo parte da família, Fazendo né? parte da família. Eu acho que isso é o... Assim como as gurias que estão lá hoje, né? Fazem parte da família. Fazem né? parte da família. São... É muito bacana e a gente vê os pacientes fazendo parte da família também e nós fazendo parte da família dos pacientes, né? A gente às vezes é convidado para festa, para formatura, participação de eventos sociais. A gente também sabe, né? O paciente vai de férias, para onde é que ele vai, como é que foi a viagem. Então, às vezes a consulta demora mais do que o combinado, porque está se conversando com amigos, né? Os pacientes que a gente herdou, os pacientes que a gente trouxe, cativou também, né? É uma relação de confiança. Uma relação de confiança muito bacana. Eu acho que essa é uma característica muito importante de uma empresa familiar, de uma odontologia familiar, né? Sim. Porque o paciente hoje, ele se sente tranquilo. Se eu não estiver lá, tá o Norton. Se o Norton não estiver lá, tá a Cristine, tá o Dr. Elmo. Então, sempre tem alguém para acolher e para receber, né? Perfeito. E os nossos próprios funcionários também, que ajudam bastante nisso, né? O papo tá tribom, gente. Passou um tempinho já. Não tenho nem ideia quanto, mas já foi. Mas vamos fazer algumas... De umas das funcionárias, tá falando das funcionárias, a André von Burger, há poucos dias fez um podcast também, e ela tem essas canecas com aqui, ela faz e tal. Sim. Então eu mandei os parabéns para ela, que ela participou, e assim, porque ela aprendeu muito, ele botou, eu aprendi muito com vocês aí, porque ela trabalhou na Odontodiz. Claro. Tinha a Diz e Durante tinha o Odontodiz. Ela muitos trabalhou anos no Diz muitos anos. Então ela pegou uma experiência incrível. É uma grande amiga. como nossa funcionária hoje, ela conhece tudo Sim, de claro, componentes. Isso é importantíssimo, né? Que a gente ia para os congressos de São Paulo e sempre que ia ao congresso de São Paulo eu era requisitado para dar aula para os representantes de coisa para
poder passar, conhecer o uso de cada componente em si. Era interessante. É uma ciência, né? É uma ciência. Trabalhar com implantodontia É uma ciência. também pro auxiliar não é fácil. Não. Né? Porque tem que ter um conhecimento muito grande de componentes, de nomes, marcas, conexões. É uma ciência grande, né? Tem muitas marcas agora. Antes tinha Nove Farm, Triai, e começou alguma coisa nacional, mas hoje... Ah, sim. Hoje é uma coisa incrível. Não, e o interessante que eu vejo é que as funcionárias, eu vou falar da Adri, que hoje é a que está mais tempo Sim. lá conosco, né? Que é uma querida. Ela também sempre pensa em inovar e tem uma ideia, porque ela tem essa liberdade, sente que a gente gosta, né? Eu vejo isso nas gurias como um todo, mas eu cito ela porque é a que está mais tempo conosco, né? Então até esse espírito Ela curte entrou isso, né? nela Vê também. nela, né? Entrou nela e nas verdade. outras também, mas ela mais afinco. Mais afinco. Não, o que verdade. dá mais tranquilidade, por exemplo, eu que trabalho nessa parte mais da prótese, é saber assim, bom, tem problema de periodontia, tá, o Dr. Norte tem problema de implante, o Dr. Norte, tá o Rodrigo, tá, então, tá, Essa integração é muito boa. Vamos usar essa técnica mais atual aí, tudo bem, então assim, vamos para cá, doutora Cristine e tal, né, fazer ortodontia, facetas, essas coisas todas, né, nova aí, tá. Requer muito mais atenção hoje. As exigências são cada vez maiores dentro da odontologia, então você tem que estar bem atualizado e com uma equipe que você fique tranquilo com a equipe. Claro. E isso eu sinto isso, eu sinto tranquilidade em trabalhar. Se eu estivesse sozinho, tivesse vocês, É isso, a gente entra nos Entendeu? implantes cerâmicos, né? Que é a grande novidade estética, né? Que lá no consultório contigo foi 2015 ou 16. 16. Né? Eu me lembro do caso, tem me 8 lembro anos do. já. Já tem 8 anos. Já tem 8 anos. já 8. 8 anos 8 que nós anos. começamos implantes cerâmicos aqui na DIS. Uhum. Que loucura, né? Me lembro que eu te chamei, né? Porque quer ver um negócio diferente. Eu cheguei lá e aí a Isso. protesista só olhou. Aí tu disse, dá pra botar 1 milímetro mais pra baixo? Eu lembro disso. E aí veio o apelido, né? Sim, flanelinha Flanelinha dos implantes. Porque, pra quem não sabe, assim, essa é uma brincadeira que a gente faz, né? Porque o implante tem que ser muito bem posicionado, né? Então, tanto no fluxo digital quanto na maneira analógica, é importante você ter alguém que te direcione. Olha, né, a posição ideal é essa aqui no tratamento restaurador. Então, quem faz a cirurgia brinca, quem faz a prótese, né, que é o flanelinha. Bota pra cá, bota pra lá, traz pra cá. E os implantes cerâmicos começaram nisso aí, né? Já que tu tocou nesse assunto, eu vou até pra gente caminhar aí pro final. Te pergunto assim, né? Qual é o futuro da odontologia? A gente alia estética, branca, vermelha, implante cerâmico é fantástico, comportamento gengival, superfície. Eu até estava comentando, né, agora com os alinhadores invisíveis, se a gente conseguisse fazer, né, um implante, um mini implante cerâmico ia ser maravilhoso, porque às vezes o paciente está com alinhador, ele não quer um mini implante metálico, né? Mas é algo que tem que ser desenvolvido, Sim, não é tão simples. Justamente, mas hoje, até num curso que eu fui de manhã, ele mostrou o mini implante, falou da questão estética, a paciente não quis, por questões estéticas. Porque era metálico. Vou conversar com o pessoal lá e vamos dar uma estudada nisso aí. É algo, né, desafiador, mas é outra coisa que pode vir aí, vai ajudar bastante nos alinhadores. Por questões estéticas. Vamos esperar que isso Essa ideia aconteça, surgiu hoje de manhã. Agora é pra ver ti. essa ideia, olha aí, né? Mas realmente a odontologia livre de metal, ela caminha para a implantodontia também, né? Norton, como é que tu vê o futuro aí da odontologia, da implantodontia? Tchê, eu fico muito contente que meus colegas aí da DIS tenham esse conhecimento em termos de fluxo digital, zircônia, planejamentos virtuais. O que eu acho, uma das coisas que eu acho muito interessante hoje para você conversar com o paciente, né? É você ter uma televisão do tamanho dessa aqui e ligar o arquivo digital dele, né, no cabo HDMI, através do seu computador ou do próprio login do teu serviço de radiologia que você é associado. Você é associado não, que você tem uma conta lá. E mostrar para o paciente numa tela desse tamanho
todas as 3 dimensões. Uhum. Porque antigamente a gente não tinha isso. Quantas vezes eu vi o teu pai olhar uma radiografia panorâmica, o doutor é uma mesma coisa, e ter uma visão biônica. É o que tínhamos. Mas como é que tá vendo o osso ali? Não, olha aqui, ó, tem uma sobreposição de uma tonalidade maior de radiopacidade ou radiolucidez. Então ele imaginava que lá atrás tinha. Hoje, a imagem digital, ela te mostra tudo. Quantas vezes a gente não liga para o radiologista Uhum. e conversa com ele? Isso cada vez mais vai aumentar. Uhum. Né? A cirurgia guiada, que fantástico que é você fazer uma cirurgia guiada. Claro. Quantas cirurgias tu faz lá de 5, 6, 7, 8 implantes, e antes você demorava 3 horas para fazer, hoje você faz em 50 minutos, 1 hora, com um trauma absurdamente menor. Uma coisa incrível. Né? E Mais isso previsível, né? veio pela cirurgia guiada. A cirurgia guiada foi modificada, evidente. Claro. Ela foi modificada, como toda novidade, mas eu gosto muito dessa parte de cirurgia guiada. Eu acho que esse planejamento ele é fantástico. O implante de zircônia, ele é uma novidade para o paciente. Uhum. Para o dentista não é uma novidade. Claro. Sim. Está dizendo que desde 2016 a DIS coloca implante cerâmico, então ele não é uma novidade. Claro que existe sempre uma celeuma. Mas será que esse implante funciona? Será que é bom? Não é natural isso aí. Justamente. Mas É o o implante novo, de né? zircônia é uma realidade. Os tecidos moles têm uma atração muito interessante, uma atração química pelo zircônia, que ele não é tão intensa quanto o titânio. Funciona com o titânio? Claro. A implantodontia está aí. O Brånemark tem mais de 82, 65. Nós estamos falando de quase 60 anos de osso-integração, já que ele descobriu a técnica. E é o titânio no maquinado. Claro. Então a gente sabe que funciona. Só que as coisas evoluem. Então, o zircônio evoluiu de uma maneira. Então, nós temos uma peça, temos 2 peças. Tem sistema nacional, tem sistema importado. Eu vejo que é uma coligação de situações que leva a ter uma odontologia que é do presente, né? Não vou dizer do futuro. Há quanto tempo já nós estamos falando em odontologia digital? Hoje, o nosso aluno lá na escola, ele sabe... Alguns sabem mais digital do que eu. Eu sou muito craque. Né? Claro que eu não sou. Eu tô longe de ser um craque na odontologia digital, mas como eles mexem no Blue Sky Bill, aquele programa, no software, mexem como gente grande já. Então ele está num curso de especialização e ele mexe muito bem. Então essas considerações aí para mim são um presente. Tomara que venham coisas novas e nós estamos na vanguarda, né, Rodrigo? Justamente, é isso aí. A gente procura sempre estar. Tem a questão da inteligência É artificial, né, que cada vez evolui mais, é incrível, é apaixonante, na verdade, né? E facilita a vida em todos os sentidos, né? Sim, tem gente que tem medo da inteligência artificial, mas se você sabe trabalhar com ela, dominá-la e tem experiência, né, ela é realmente um auxiliar fantástico. Principalmente foi ela que revolucionou muito a questão dos alinhadores, né? Com certeza. Tanto trabalho. Gente, esse papo tá muito bom. Nós vamos ter que fazer mais bate-papo que nesse Mais aqui. umas 5 horas a gente Eu acho termina. que a gente acaba a história toda. Mas, doutor, eu vou acabar com o senhor. Começamos contigo, vamos acabar contigo, assim, né? Com todo esse tempo de carreira aí, né? Imaginava lá em 88, 87, que ia chegar onde chegou a tecnologia na odontologia? Não, a gente não achou. Não imaginava o que ia acontecer. A gente foi assim, vamos conforme a onda, né? Quando tu vai surfar, tu tem que ir conforme a onda. Então a gente ficou sempre atento às novas tecnologias, aí começaram a vir os perfis tratados, aí começaram a vir os agentes internos, aí começaram a vir novos componentes. Enfim, as coisas foram nesse sentido e a gente foi acompanhando, surfando essa onda e sempre se atualizando. Tanto o teu pai quanto a mim, eu sempre busco atualização, né? Que é para poder chegar ao ponto... Não, parar nem pensar. Que é para poder... No way. Senão eu não vou conseguir conviver com vocês. Outro dia veio um paciente lá, olhou o doutor Elmo atendendo, ele estava no escritório
E aí ele passou, conversou com o doutor Elmo. Doutor Elmo, o senhor tá aqui ainda, é teimoso mesmo. Né? Vai se aposentar. Ele, não, é aqui que eu gosto, aqui que eu vou ficar. Não, e a legal. gente, segura ele um pouco. Não vai morar na praia, fica aqui. Fica aqui, a gente sente orgulho de ter você lá conosco, Muito, sabe? muito. Obrigado. Porque é uma inspiração, né? É maravilhoso. Uma inspiração. Ter uma carreira como a sua e ser parte aí de todos esses avanços que a odontologia teve nos últimos anos e poder nos passar o bastão aí, mas continuar segurando, que eu acho que é importante estar não junto, solta, né? não solta. soltar. Foi muito legal, gente. Poxa, obrigado pelo nosso bate-papo, né? Eu vou ter que encerrar, mas a gente vai fazer mais, com certeza. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, então, mais uma vez, a New Dental Care, a PM Produções e a Diz Odontologia, né? Se você quiser conhecer a Diz Odontologia, entre em contato conosco. Nossa equipe vai estar sempre à disposição para receber, junto da nossa casa e da nossa família. Certo? Obrigado aí mais uma vez. Valeu. Prazer. Não se esqueçam, se inscreve no canal, curte e compartilha. E até o próximo episódio. Valeu.